Conhecer a Uniodonto Campus. Profissionais competentes, consultórios modernos, mais tecnologia no seu tratamento e muito mais dedicação no atendimento. Você que tem o dentista da sua preferência, na Uniodonto, você pode ter vários dentistas de sua preferência. Ligue 2733-4321. Segundo piso do VIP Center Shopping. 2733-4321. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Oito horas 37 minutos em Campos. Agora 8h38, pulou aqui, 8 horas 38 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM. Previsão do tempo para Campos é tempo bom. Mas, gente, tem um alerta da Defesa Civil, só tenho que refazê-lo aqui, de ventos intensos, fortes aí previstos para esta sexta-feira, aqui na nossa região, também na costeira. O pessoal que acessa aí o mar, os pescadores, enfim, fiquem atentos aí para essa mudança e essa previsão com o alerta da Defesa Civil, trazendo a possibilidade de ventos fortes para Campos neste dia de hoje. São 8 horas e 38 minutos, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, também de Radmed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Cicobi Fluminense. Estamos começando com o Tiago Virgílio, presidente da Codenca, ex-vereador em Campos e hoje pré-candidato a deputado estadual. Na bancada com a gente, Aloysio Abreu Barbosa, a quem peço agora a gentileza de abrir esse bloco. Aloysio, por favor. Tiago, vou começar das majoritárias, vou começar pela maior. É que concentra mais atenção, né, que é presidente. Lula vinha mal, o governo não vinha bem. Eu falo avaliação popular, tá?
vinha, assim, na virada dali do ano, vinha mal, seguia mal, até a carta do Trump em 9 de julho. Né? Ali, isso teve um impacto no pesquisa que poucas vezes eu vi. Talvez eu ouvi onde o Dado Campos, tem coisas que mexem assim, muito com pesquisa que você não está esperando, né? Vindo nada. E a carta de Trump, que o Trump ameaçou tarifar o Brasil por conta do julgamento do Bolsonaro no Supremo, se o Lula não interferisse no julgamento. Enfim, Bolsonaro foi condenado no dia 11, né? E dali em diante, Lula começa o processo de recuperação, né? Que, para citar as pesquisas mais recentes agora, dessa semana que eu fiz, a Quest e a Atlas Intel, pesquisas nacionais, 2 institutos muito conceituados, né? A Quest no Brasil, do Felipe Nunes, e a Atlas Intel dos Estados Unidos, acertou inclusive a eleição do Trump lá, está agora se espraiando aí pela América Latina, fazendo pesquisa na Argentina, no Chile, no Peru, no México também, e acertando muito. E o cenário mais recente, Lula, na Quest foram 8 cenários no primeiro turno, 9 de segundo. Lidera em todos fora da margem de erro. Atlas Intel, 3 cenários de primeiro turno, fez um quarto com Haddad no lugar dele, então, mas com ele 3, e 7 cenários de segundo turno. Lula vence em todos fora da margem de erro. Se a eleição fosse hoje, né? Como é que você vê isso e como é que você vê esse impacto que essa coisa do Trump teve? Assim como político, você se lembra de algo parecido, assim, mexendo tanto com o cenário nacional? Então, realmente, né, eu mesmo votei no Lula na última eleição. Eu mesmo vinha ali fazendo as minhas críticas, né, certo é certo, errado é errado. Não estava satisfeito também com o desenvolvimento, também da parte econômica do seu governo. E aí vem essa questão da carta do Donald Trump, e a gente começa a ver o cenário mudando, a gente vê as coisas, né? Todo mundo dizia, acabou, não vai dar para o Lula, não. O Lula não ganha mais eleição, o governo está mal. E a partir desse momento aí, que o filho do Bolsonaro vai para lá e começa, né, a conspirar contra o nosso país, começa ali a dizer que o presidente ia se meter aqui, que eles que, né, querendo colocar a gente de joelho, eu acho que aí as pessoas, eu não estou dizendo nem o pessoal que tinha alguma simpatia pelo Lula, não, o pessoal até do próprio que tinha simpatia pelo grupo lá dos Bolsonaro lá, a gente começa a ver uma certa crítica, as pessoas, né, não gostaram desse movimento. E aí sim começa a aparecer para mim os verdadeiros patriotas. Aí eu falei, esse cara aí, é Bolsonaro, eu tinha algumas críticas, eu estou falando de amigos meus, pessoas próximas. Não, porque é Bolsonaro, e aí eu começo, não gostei não foi do Bolsonaro, foi do filho. Daqui a pouco o Bolsonaro, né, coloca a cara na reta dizendo, não, que é isso mesmo, que o Trump não sei o quê, que o Trump falou que vai fazer acontecer, vem querendo taxar a gente aí na questão das tarifas, e ali a máscara começa meio que cair para muita gente, para muitas pessoas que achavam que era uma coisa, e próprias pessoas, amigos, estou dizendo para amigos meus, reconhecem isso e falam, me decepcionei. E aí a gente começa a ver o Lula, né, o pessoal já eu acho que não é bem como eu pensava. E aí o Lula começa a crescer, as pesquisas mostrando isso, né? Não tanto, né, no primeiro momento, mas a gente vê hoje a avaliação dele melhorando. E aí, depois disso, vem a questão do julgamento do Bolsonaro, né? Começa ali as audiências, e eu consigo perceber nitidamente em muitas pessoas próximas, muitas pessoas que eu nem conheço, através de rede social, a decepção também de muitas pessoas pela forma como o Bolsonaro encarou o processo, né? Eu, pelo menos, particularmente falando, esperava uma postura diferente, né?
Até porque eu já passei por isso também, e no meu entendimento também foi perseguição, eu encarei como tinha que encarar, né? Não afinei. Você chamou o juiz para ser seu vice? Não chamei para serviço, pelo contrário. As audiências foram complicadas. Então, assim, então, decepcionou muita gente. Muita gente que eu conheço, muita gente que eu nem conheço, mas vi pela rede social. E eu senti ali, né, tendo um processo que eu passei lá, né, e a gente tinha ali na liderança ali o garotinho, né, sendo o principal perseguido nesse processo, e ele falando o tempo todo, olha, não aconteceu nada, essas pessoas não têm nada a ver. Eu não vi Bolsonaro hora nenhuma defendendo as pessoas, inclusive que estão presas lá até hoje, lá, né, muito esquecidos, sem que a família tenha nenhum tipo de auxílio. E ali, aquela imagem ali para mim foi chamando o Alexandre de Moraes para ser o vice dele, então decepcionou muita gente. Eu não vi hora nenhuma ele defendendo, que dali foi piorando a situação para ele. E chamou os apoiadores deles malucos. Exatamente, falou da questão do Pix, não, porque a gente gasta mesmo, né? Os malucos fazem o Pix lá. A gente sabe que tem muito, mas tem muita gente séria também, pô. Tava acreditando no cara, não tinha visão ampla do que era, né, o Bolsonaro, o que ele realmente representava. Então ali, eu vi o Valdemar Costa Neto, presidente do partido dele, falando essa semana, admitindo que, gente, teve um planejamento pro golpe, mas não aconteceu, né? E a gente vê hoje pessoas aí defendendo, mas que não aconteceu, cara, graças a Deus que não aconteceu. Se acontecesse, ele não estava aqui agora falando, cara. Entendeu? A gente não estava aqui hoje podendo falar. Então, assim, tem muitas pessoas, e a gente fica espantado, que é muitas pessoas, assim, que até a gente conhece, que eu considerava pessoas assim, inteligentes, mas os caras ficaram cegos de uma maneira que, entendeu? Tem muita coisa da esquerda que eu não concordo. Tem muita pauta que a esquerda leva hoje que para mim não, assim, eu acho que não é isso. Então, nada ao extremo funciona, né? Tanto nas pautas da direita quanto as pautas da esquerda. Mas peraí, no momento de desespero, recorreu aos Estados Unidos, querendo que ocorra a intervenção dos Estados Unidos aqui, de ter que bater continência para os caras, e assim. Então, eu acredito que isso tudo aí, então teve essa questão da carta, a princípio, né? Questão do tarifário, querendo ameaçar, né? E tarifou, de fato, né? Tarifou, exatamente, e achando que com ameaça iria acontecer alguma coisa, pagou para ver, né? Não concordo com muita coisa que vem acontecendo dentro do STF. Hoje, como operador de direito, eu não posso concordar com muita coisa que vem acontecendo dentro do STF. Essa insegurança jurídica hoje, eu acredito que hoje está deixando muito de se julgar, de analisar fato, analisando pessoas, né? Então, todo processo hoje vem com capa, vem com a cara de alguém lá, e se aquele ministro não tiver simpatia ou se tiver alguma antipatia, já tem um resultado pronto. Então, assim, isso aí tem que mudar, isso aí eu acho que precisa ser visto, né? Muitas coisas que o próprio Alexandre de Moraes faz, né? Eu não concordo, mas agora em relação a essa questão aí de ser firme com a tentativa do golpe, isso aí não tem como eu não opinar, né? Não tem como eu não opinar em relação a isso, mas eu acredito que foram esses fatores aí que fez com que essa avaliação do Lula melhorasse e a avaliação aí do pessoal do Bolsonaro caísse. Então foi por questões criadas, são fatos, né? São fatos, eu não posso omitir de dar minha opinião e dar meu entendimento em relação a isso. E aí eu acredito que aí a coisa começa a melhorar aí para o presidente Lula, nas próximas eleições, né? Eu podia falar muita coisa aqui da parte nacional, né? Os Bolsonaro, por exemplo, até maio, você tinha Jair Bolsonaro, Michele e algumas até Flávio Eduardo, empate técnico, simulação do segundo turno com Lula. E você tinha Bolsonaro e Michele ganhando Lula em algumas simulações. Cara, assim, o percentual de voto deles a franquia Bolsonaro perdeu muito voto de Trump para cá na simulação do segundo turno.
Eu não falo nem direita, não, a franquia Bolsonaro, a família, né? Hoje Tarcísio é mais competitivo, e algumas simulações, o Ratinho Júnior é mais competitivo contra Lula do que Bolsonaro e Michele. É uma coisa Exatamente. até maio, né? Enfim, tem também a coisa do Alexandre de Moraes, que na Quest é impressionante também. O apoio ao impeachment dele caiu 10 pontos em um mês. Quer dizer, isso é política, 10 pontos em um mês. Um país como o Brasil é o estado de São Paulo. Né? Então, enfim. Mas vamos pro nosso canavial, como diria Capi. Governo do Estado. Independente aí se Vladimir vai ser ou não vice, todas as pesquisas apontam o favoritismo de Eduardo Paes. Né? Vou dar as mais recentes. A Quest, 13 e 17 de agosto, no cenário sem Flávio Bolsonaro, Eduardo Paes, 35%, estimulada, né, apresentando o nome dos candidatos. Eduardo Paes, 35% para governador. Rodrigo Bacelar, 9%. Washington Reis, 5%. Mônica Benício, vereadora do PSOL Carioca, 4%. Ítalo Marcilli, 2%. Indecisos, 15%. Branco nulo, 30%. Um número alto, né, de gente falando que vai votar em branco nulo. Depois veio a Paraná Pesquisas, feita aí de 24 e 27 de agosto. 2 cenários, né? Sem Flávio Bolsonaro, Eduardo Paes com 54,8% de adesão de voto, estimulada. Washington 10,6%, Rodrigo 7,8%, Mônica Benício 4,4% e Ítalo Marcilli 1,0%. Parece muito que o Coeste só inverte o Washington com o Rodrigo, né? E no cenário com o Flávio, Eduardo Paes 50,6%, Flávio 30,5%, Mônica Benício 5,3%, não sabe, não penou 6%, Leão Branco nulo 7%. E por fim, a mais recente, Atlas Intel, eu já falei aqui, o Instituto dos Estados Unidos, que está entrando na América Latina toda, entrou muito na eleição de Trump, no ano passado, né? No ano passado. Deu aqui, cenário 1, né? Sem Flávio Bolsonaro. Eduardo Paes, 43,9%, Rodrigo, 12,4%, Washington, 9,8%, Mônica Benício, 6,6%, outros 16,4%. E o segundo cenário com Flávio. Eduardo Paes, 40%, intenção de voto, Flávio, 32,8%, Fabiano Horta, ex-prefeito de Maricá, 5,6%, do PT, Rodrigo, 5,2%, Washington, 4%, Mônica Benício, 3,6%, Wilson Witzel, 0,6%. Quer dizer, as três pessoas, você tira assim, primeiro favoritismo de Paes. E o único cara que parece hoje competitivo com ele é Flávio. Você tira Flávio do cenário, né? Tanto o Rodrigo Washington, ele vai de 10, 9, né? Como é que você vê, Thiago? Então, o favoritismo é indiscutível, né? Do Eduardo. O Eduardo transita muito bem, tanto na esquerda quanto na direita, a galera do centro ali, aquele jeitão dele, cariocão, carismático, né? E aí isso aí dá uma certa vantagem para ele, já essa vantagem a gente vê aí através de números de pesquisa, mas a gente precisa também aguardar a questão do Washington ele podendo ser candidato, porque de repente, com o Washington sendo candidato, pode vir, né? Na política nada é impossível, pode acontecer, como a gente falou mais cedo, eu não descarto a possibilidade do Rodrigo Bacelar apoiar o Eduardo. De repente, numa composição também, chegaria um entendimento para o Washington, né? A gente não sabe, é difícil, né? Pelos últimos acontecimentos entre os dois, na verdade, foi um dos motivos principais aí desse afastamento do Rodrigo com o Cláudio Castro, mas política, né? A geração de Washington Reis, o Rodrigo. Com o Washington, Então, assim, a gente pode acontecer eu não acredito que o Eduardo vai correr sozinho, não. Eu acho que as outras correntes políticas do Estado não vão deixar. E aí, se for inteligente, né, tentaria, em nome de uma candidatura, tentar endurecer o jogo, que é assim que eu vejo, tá? Na minha opinião, em relação a esses movimentos de Rodrigo, na minha opinião, Rodrigo vai para o Tribunal de Contas, minha opinião, vai para o Tribunal de Contas, mas não é porque vai para o Tribunal de Contas que ele tem que estar enfraquecido, ele pode fazer essas movimentações que ele vem fazendo e ir para o Tribunal de Contas, né?
que já deve ter uma vaga agora para os próximos meses aí, né? Esse ano ainda, de repente pode criar-se uma vaga aí, alguém aposentar, alguma coisa assim. E aí, de repente, ele ir para lá. Eu já escutei até que, olha, essa vaga a gente consegue até segurar para o Rodrigo. A próxima já não garantimos. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. O Rodrigo está fazendo esse movimento para aqui. Alguma coisa ele está pensando. É para, ó, minha parcela é essa aqui. Esse grupo aqui está fechado, vamos colocar no projeto tal. E aí a coisa pode dificultar um pouco, porque é ruim para todo mundo ter uma candidatura só. Nós precisamos de mais opções. Mas agora, o Eduardo, o favoritismo dele é indiscutível. Cara, mas com o Eduardo, com Flávio Bolsonaro, não acredito que o Flávio seria candidato. Acho que hoje o projeto deles hoje, principalmente agora, depois dessa carta aí do Trump, a gente acredita que eles vão gastar muita energia para o Senado, né? É onde eles estão, o alvo deles hoje é se fortalecer no Senado. Câmara também, mas principalmente no Senado. Então, eu acredito que o Eduardo, que o Flávio é candidato realmente a Senado. E aí tem mais uma vaga, né? Que se a esquerda não fizer besteira, conseguir a unidade aí, se conseguir a unidade, se a esquerda conseguir a unidade, pode ter no Estado do Rio. Deixa eu entrar nessa de Senado aí. Uhum. Você me permite? Rapidamente, Tiago, você tem aqui alguns cenários, inclusive, para essa questão do Senado, e com o Flávio em todos eles. Mas você que disse agora há pouco que não acredita que é uma cota de sacrifício para o Castro, ele não via nada, só que ele aparece aqui em algumas situações. E levado em conta aquela força que a direita pretende fazer para conseguir o maior número de senadores e formar uma bancada majoritária lá no Senado, porque é através do Senado que se consegue mexer no STF, tirar algum ministro daquele, por exemplo, que é o sonho hoje dessa extrema-direita, você tem ali o Cláudio Castro muito bem posicionado. Então, só para você ter uma ideia, deixa eu só conferir aqui. Nesses cenários todos colocados aqui, cenário 1, deixa eu falar alguns números aqui para você analisar para a gente. Flávio Bolsonaro, em todos eles, ele aparece acima de 30. No 1, 33,4. Seguido de Benedita, 26,4. Cláudio Castro, 25,6. Você acha que ele vai jogar isso fora? Washington Reis aparece também aqui nesse painel em 14,9%. Crivella, 14,4%. Depois Alessandro Molon, 10,9%. Pedro Paulo, 9%. Fabiano Horta, 4%. Otônio de Paula, 2,5%. Sóstenes Cavalcante, que tem sido cogitado aí também, 2,2%. Não sabe, não opinou. 5,1%. Branco nulo, 12,7%. No cenário 2, a Benedita cai um pouco, mas entra aqui o Flávio Bolsonaro, de novo 35,6%, Cláudio Castro vai para segundo, 30,9%, Benedito da Silva 29,8% e o Washington Reis 19,4%. Depois o Pedro Paulo 12,7%, Otônio de Paula 4,3%, não sabe, não opinou 5,5%, 14,3% não votam. E aí tem um outro cenário também com outros nomes, como por exemplo, um muito ligado a gente aqui, ligado ao próprio grupo seu, do Vladimir, que é o Carlos Portinho, e que a gente sempre lembra aqui, tem sido importante aqui para Campos e para a região, com indicações impositivas e emendas parlamentares importantíssimas, tem socorrido muita gente, que é o tal do dinheiro novo, né, que Vladimir prometeu. Agora, Flávio Bolsonaro, eu depois vou fazer uma pergunta a Luiz, mas vamos lá. Cenário 1, nesse também aqui, que é uma pesquisa feita aqui pelo Instituto Atlas Intel. Flávio Bolsonaro do PL, Benedito da Silva do PT, Alessandro Molon do PSD, Carlos Portinho do PL. Flávio Bolsonaro,
22,6. Benedita, 17. Alessandro Molon, 16,1. Carlos Portinho aparece com 14. E aí vem a Clarissa. Como a Luiz falou mais cedo, não tem nenhuma definição também como seu nome. Você também falou, tá no partido, fez a propaganda, mas é propaganda partidária, não é política, eleitoral. Clarissa Garotinho, republicana, aparece com 4,1. Otônio de Paula, 2,2. Outro, qualquer outro, 11,4, tem que ser levado em conta. Branco Nulo, 8,2. Não sei, 4,3. Flávio Bolsonaro, no cenário 2 da Atlas Intel, aparece com 23,1. Benedito da Silva, 17,2. Alessandro Molon, 16,5. E aí Cláudio Castro aqui aparece não tão bem, com 12,4. Em quarto, Marcelo Crivella aparece nessa pesquisa, que é aquela em que o Instituto indica o nome, né? É a estimulada. E esse aqui, Instituto Atlas Intel, nessa pesquisa feita em 25 de agosto. Nesse cenário apresentado aqui, você consegue ver uma segunda vaga, no caso do pré-candidato Flávio, né, confirmando a sua pré-candidatura aqui para Senado. Você consegue ver essa segunda vaga, então, indefinida, tanto para a esquerda quanto para a direita, e aí, com esse racha da esquerda, pode se repetir a eleição passada, em que Romário, naquela habilidade que ele mais tinha dentro da área, entrou com bola e tudo e conseguiu a reeleição? Ou você consegue ver uma Benedita da Silva tentando uma união entre a esquerda e se conseguindo essa vaga? Então, os números, né, são os de hoje. E pensando exato. um pouquinho na frente e acompanhando os bastidores, eu acredito que Cláudio Castro, depois do 4 de abril, né, que é o prazo limite para desincompatibilização, eu acredito que ele vai cair. Eu acredito que cai muito. Tem chance aí na direita crescer, e muito, que trabalha muito, principalmente aqui nós da região temos que reconhecer isso, que é o Carlos Portinho. A gente sabe dos investimentos, um grande parceiro da região, do estado inteiro, mas principalmente aqui da nossa região aqui, né, pelos investimentos volumosos que trouxe para a gente. É um parceiro, um grande parceiro do prefeito da nossa cidade. Então, eu acredito que o Portinho vai estar com o nome muito melhor avaliado aí do que o Cláudio Castro, principalmente se o Cláudio tiver que vir candidato, ele tem que sair, né? E aí o Rodrigo assume. Então, eu não consigo enxergar hoje o Rodrigo com muita boa vontade como o Cláudio Castro. Isso que eu estou dizendo para você. Então, acho que vai cair. Então, depois de 4 de abril, cai bem. Tá? Essa é a minha visão, né? E agora, a esquerda não pode errar de novo, né? Eu acho que existe hoje ali, acho que tem um Quaquá lá forçando a barra pro Molon, mas eu acredito que a grande maioria, até o próprio presidente Lula, tem falado muito o nome da Benedita. E aí eu acho que se consegue criar uma unidade em torno do nome da Benedita, tem grande chance sim de ter, porque é importante para a esquerda ter uma senadora lá, principalmente do estado do Rio de Janeiro. Então eu acredito que fica isso aí. Eu acho que Cláudio Castro cai na frente a partir de 4 de abril, não sustenta isso aí. O Portinho cresce, né? E tem a questão, se a esquerda conseguir criar uma unidade aí, seria mais ou menos aí. Eu acho que é o Cláudio, é o Flávio com a vaga garantida. A segunda vaga dele lá, eu acho que o nome mais forte que eles vão ter é o nome do Portinho. A Clarissa, eu não sei se a candidata aparece nas pesquisas, mas eu não sei se ela é candidata ao Senado, né? Política é arte de diálogo, a gente não está sabendo de nada da Clarissa, é candidata a alguma coisa, se não é. E aí tem essa questão da esquerda. Então, eu acho que fica nesse desenho aí. Uma vaga garantida do Flávio, segundo nome mais forte que eles vão ter lá é o Carlos Portinho, pelo trabalho que vem fazendo. O Cláudio cai, acredito que ele está nisso aí porque ele está no cargo. Rodrigo assumindo, acho que eu não consigo ver essa boa vontade. E tem a questão da esquerda, que eu acho que vai fechar o nome da Benê. Só lembrar aqui, rapidamente para fechar também, a Clarissa,
De fato, como você falou, não tem nenhum movimento dela oficializando sua nem pré-candidatura, mas também não diz que sim nem que não. Né? Outro dia ela postou uma foto lá numa rede social dela em frente a uma livraria do Senado. Aí ela brincou, calma gente, eu estou só na livraria. Mas olha só, o capital político dela é significativamente grande. Ela teve 1.100.000 votos para senadora na última eleição, hein? Com certeza. Eu penso que se o Bolsonaro não faz aquele movimento do Daniel Silveira ali, e sabendo já que o cara estava indo eleger, se dá uma força para ela e diz ali que a candidata era ela, eu acredito que hoje ela estava no Senado. Mas eu não estou vendo nenhuma articulação forte, né, em relação ao Senado, mas está aparecendo aí, né, está sendo citado aí pela força que tem, que a gente não pode deixar de reconhecer. Né? Eu queria fazer uma pergunta, Luísio. Desculpa. Não, porque todas as pesquisas que eu consegui ver, Luiz, ao Senado, o Flávio Bolsonaro está nelas, em todas elas. Não existe nenhuma onde ele não que aí no caso ele seria um pré-candidato a governador, e aí não teria outros nomes da direita nessa pesquisa para senador sem o Flávio. Você tem alguma delas aí, alguma assim? Não, você tem, por exemplo, pesquisa estimulada. O que isso quer dizer? Eu chego para o eleitor, você vai votar em Thiago Virgílio ou Claudio Nogueira? O Juninho Virgílio está de fora, eu não botei Juninho Virgílio na lista, então ele não pode pontuar. Entendeu? Algumas pesquisas não botam Portinho. Quando não bota Portinho, você pode ver claramente que Castro sobe. Com o Portinho ele cai. Se você botar o Molon, Benedita cai. Sem o Molon, ela cresce. Que é o mesmo voto, entendeu? Agora, acho que o Thiago está absolutamente certo na análise dele. Eu acho que uma cadeira é de Flávio Bolsonaro, né? Eu acho que é impossível reverter isso. Mesmo que o bolsonarismo esteja sangrando nacionalmente. O bolsonarismo nasce no Rio de Janeiro, né? Apesar de Bolsonaro ser paulista, mas nasce no Rio de Janeiro. Tem muita força, né? Sobretudo eleitorado evangélico, né? Neopentecostal, e gente da direita mesmo, que é de direita mesmo, tem direito de ser, né? E acho que Portinho tende a crescer. Eu acho que, se depender de Bolsonaro, ele quer Portinho, não quer Castro, minha opinião. Também. Mas acho que Benedito é uma forte candidata. Castro fez um jantar lá com o algoz dele, né? Com Alexandre de Moraes. Cantou lá no jantar. Cantou. Rodrigo Zanera, Washington Reis. Também isso. Bolsonaro vai abusos com o Rodrigo. Pede, por favor, para voltar. Rodrigo fala não. A Castro volta de Portugal, fala com Castro, vai voltar. Aí na hora de colocar o Washington Reis, Rodrigo enquadra ele com a tropa de choque da Leste. Se você pode voltar, sai você. É complicado, né, cara? É verdade. Quer comentar, Thiago? Com certeza, foi esses fatos aí narrados que são reais, foi o que aconteceu. Então a gente vê assim, eu olho pro Cláudio Castro, eu lembro da minha avó, assim, minha avó tinha uma cadeira de balanço, né? Aí, movimento até cadeira de balanço faz. Sair do lugar é outra coisa, cara. Entendeu? Então, movimentar até a cadeira de movimento mesmo, uma cadeira de balanço. Então, não consigo ver o cara avançar, mas... E só para finalizar, concordo com vocês, Portinho é um excelente senador para Campos, para a região. Excelente senador, excelente parlamentar. É bolsonarista? Dane-se. Mas para a minha região, partido de direita, de esquerda, de centro, azul, amarelo. Exatamente. Perfeito. Tem que ser disso para o Estado. Não, região. Para quem chama você de... como é que é? De vermelho, de... Comunista. Mas, rapaz, é um problema. Não está mal nas pesquisas. Aí eu era fascista. Aí Trump muda tudo.
é complicado, né? Rapaz, É desse jeito. nada melhor. O mensageiro não é culpado da mensagem. É verdade, é verdade. Nada melhor do que o tempo para melhorar. E que bom, né? Que a gente consegue evoluir com o tempo, porque tem gente que parece que regride. Olha, eu vou ler um comentário aqui, tá no Face. Hoje a gente correu tanto aqui, não deu para ler muitos comentários, mas a gente agradece a todos. E eu vivi para ver isso, hein? Ouve aí, Aloysio. Parabéns, Tiago. Precisamos desse equilíbrio. Tá vendo? Então, quer dizer, quem comentou da evolução, a gente esse tá evoluindo. Quem postou aqui foi Almir Júnior. Eu curti o vídeo. Meu amigo, meu Você amigo. viu? Um abração, Valmir. Abraço pra ele. Você viu aí, né, Luiz? Vi. E o outro. É isso, acho que a pessoa Sim. não foge à característica, né, dela, mas a pessoa, se não aprender com a experiência... Exato, exatamente. Não tem, aí não tem jeito. O outro também estava comentando aqui, o Zé Vitor. Zé Vitor é vascaíno também, por isso que ele anda meio sumido. Coitado. Vou falar coitado. Juninho tá ali no backstage de Juninho tá ali. Mas ele não tá com a camisa do Vasco aí. Tá nada. Mas vai dar certo, Juninho, tenha fé. Já chegou aqui reclamando, querendo que eu tirasse a camisa, nada a ver, tá entrevista essa camisa. Mas quem falou aqui foi o Zé Vitor, falou: Tiago Virgílio é o prefeito de Chapéu do Sol. Tô sempre encontrando com ele lá. Bom. Grande parceiro, amigão, deixar um abraço pra ele. Tá certo. Conhece muito. Agora, a gente adora sentar para fazer análise política aí, conhece muito, a gente tá sempre trocando ideia. Tá certo. Conhece política. E rapaz, Thiago, rapaz, eu moro, eu tenho casa da fora, moro e tal, desde 94. Você vai ver que o Thiago tá fora, eu conheci mais gente que tá fora do que eu. Eu falo, pô. É verdade, ali eu fui criado ali naquela área ali, né? Crustaí, Tafona, aquela rapaziada ali, muitos amigos ali. Muito bom. Ô, gente, aqui então, são 9h11. Agradecer a você, meu caro Tiago, pela entrevista, como sempre, né, boa, tem, né, como a gente falou, também vai estar amanhã uma parte dela aí no portal Folha 1, no impresso também, o Aloysio confirma aí para mim, por favor, né? E abraço aí a sua equipe toda, o Juninho que está aí também com você, Juninho Virgílio. Um forte abraço aí a você. Muito obrigado, Tiago. Parabéns aí pelo trabalho na Codenca e bota a alavanca no canto lá para resolver esses problemas aí que nós precisamos. Alavanca no canto, isso aí, meu amigo. Obrigado pela oportunidade, Claudinha, Luiz, deixar um abraço pro nosso amigo Beto aí. Agradecer a oportunidade mais uma vez. Eu sempre digo, a gente assim, fica muito feliz quando a gente tem uma oportunidade de falar num espaço como o de vocês e pela credibilidade que vocês têm. Então, assim, para a gente fortalece muito. E a oportunidade de poder falar também desses 100 primeiros dias aí na frente da Codenca, né? Agradecer ao nosso prefeito pela confiança na gente aí e dar autonomia para a gente poder fazer o que precisa ser feito, né? São muitos movimentos que a gente precisa fazer lá que muitas vezes eu não queria estar fazendo, mas para organizar é uma pasta um pouco, a gente precisa ter habilidade, mas é para melhorar a cidade, é para organizar, é para alinhar e dar tranquilidade também para as pessoas aí. Obrigado pela oportunidade. Beleza. Deixa eu chamar a Aloysio aqui para fechar também com você, com a gente. Te agradecer, Aloysio, nesse revezamento que a gente faz de bancada. Você tem aí essa questão do jornal e do blog, do site, que te leva aí a ficar até a madrugada. Então não dá para pegar 24 horas aqui direto às vezes, então a gente tem que fazer esse revezamento. Essa semana você me ajudando aqui nessa sexta-feira, trazendo essa pauta, esse convidado, para a gente fechar a semana. Obrigado por hoje, Aloysio, e até segunda-feira, se Deus quiser, mas até domingo, aliás, até sábado, até amanhã, bem cedinho, com o jornal Folha impresso aí nas bancas e também nas casas dos assinantes. Obrigado, Nogueira, obrigado, Beto, na técnica, agradecer ao Thiago pela entrevista. Parte dela, como você colocou, vai estar amanhã, numa página, né? Estando. Não dá para botar a entrevista toda, porque a conversa dá uma edição toda de 12 páginas.
uma parte dela, né, em uma página de standard, né, vai estar também no Folha 1, né, no Folha 1 no sábado, de manhã cedo, né, resumo dessa entrevista. E, cara, em relação à parte do primeiro bloco, a Codenca, eu acho que é isso mesmo, porque se tem uma coisa que não é preciso, basta você andar na cidade, que Campos precisa fazer, no sentido geral, um choque de ordem. Tá, assim, trailer tomando calçada, motoboy na contramão, passando por calçada, enfim, o Campos está precisando, para além da Codenca, ter um choque de ordem, porque está muito bagunçado. Precisa sim. E nós iniciamos lá com a parceria com a Ordem Pública e Postura de estar conseguindo fazer o que precisa ser feito. Gente, aqui, tem um comentário aqui. Juninho Vigílio comentou que não fez. Vou usar minha camisa do Vasco no domingo. Porque tem Flamengo e Vasco domingo? Eu quero ver usar na segunda, domingo é tranquilo. No pré-jogo dá, né? Não pode. É segunda-feira. Juninho, o negócio tá ruim pra nós, Juninho. Forte abraço aí pro Juninho também. Gente, fechamos aqui o Folha no Ar, a gente retorna na segunda-feira. Obrigado a todos pela audiência, por seguir, curtir, compartilhar aqui. Folha no Ar tem oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e também de consórcio do Cicobi Fluminense. Bom dia, seu Sérgio. Estamos numa operação contra furto de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação irregular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso. Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou